Nesse curso nós vamos tratar do cultivo de tilápias, atualização e inovações. Esse curso ele foi idealizado para colocar à disposição de todos os interessados os principais avanços tecnológicos para o cultivo de tilápia. Nesse contexto, então, cada módulo foi elaborado para que seja acessível e, ao mesmo tempo, completo, permitindo excelente qualidade e qualificação para trabalhar no cultivo de tilápias. Ele vai começar, o primeiro capítulo é sobre as características da tilápia. A tilápia do Nilo é um dos peixes mais cultivados do mundo. O peixe de água doce ele só perde para as carpas, que são cultivadas na Índia e na China. A China é o principal produtor, mas praticamente todo peixe, toda a carpa produzida na China e na Índia é consumida internamente. E a tilápia, então, passa a ser, nesse contexto, o peixe mais cultivado no mundo em termos de comércio exterior. Nós vamos falar sobre as características biológicas nesse capítulo, e essas características biológicas elas têm uma relevância muito importante, porque, baseado nesses hábitos e costumes da espécie, a gente define o sistema de produção e a adaptabilidade desses indivíduos ao cultivo. O capítulo seguinte vai tratar da questão reprodutiva, né, e a reprodução comercial de tilápias. A gente tem 4 subtópicos nesse capítulo, e o primeiro vai falar sobre um cultivo, uma reprodução mais tradicional, que trata da coleta de nuvens, onde os casais são montados dentro dos tanques de alvenaria ou de terra, deixa ocorrer a desova naturalmente e depois se coletam os alevinos em nuvens para que ele possa sofrer o processo de reversão sexual. O método mais moderno é a coleta de ovos, onde a gente não tem um impacto importante sobre a qualidade dos alevinos, em função de que esses alevinos eles estão sendo produzidos a partir de uma incubação artificial. Então, os ovos são montados os casais de reprodução, da mesma forma que o sistema de coleta de nuvens, e à medida que as fêmeas vão começando a desovar, elas guardam os ovos na boca e esses ovos são coletados e são levados para a incubação artificial. Posteriormente, vão para o processo de incubação, onde o período desse processo é de 3 a 5 dias, dependendo das condições de qualidade de água e temperatura principalmente, onde é feita a incubação e o nascimento e o início da primeira alimentação dessas larvas. E aí, finalmente, nesse capítulo, vamos tratar da reversão sexual, que é uma necessidade dentro do cultivo de tilápia, em função de ser um peixe que reproduz em ambientes de água parada, diferentemente da maioria das nossas espécies de cultivo, espécies brasileiras. No sistema de criação, nós vamos tratar de quais são os tipos de sistemas de criação para tilápia. Nós temos o cultivo semi-intensivo em tanques escavados, que corresponde a uma produtividade perto de 5 a 10 toneladas por hectare por safra. O cultivo intensivo em tanques escavados, que hoje a gente cultivos acima de 20 toneladas por hectare por safra. O cultivo em raceways, onde se preconiza uma alta vazão e uma alta taxa de cultivo, uma taxa de estocagem muito alta, e se aproveita essa água até 6 vezes. O cultivo em tanque-rede, por sua vez, é o cultivo de peixes em gaiolas que ficam flutuantes em reservatórios ou em regiões alagadas, especialmente indicado para reservatórios de hidrelétricas, onde se pode produzir aí 100, 200 toneladas de tilápia por metro cúbico de água. Vamos tratar desses 4 subtópicos e definir e descrever cada um deles. Ainda no sistema de criação, vamos trabalhar com um cultivo que para nós no Brasil é bem recente, que é o uso de bioflocos, que preconiza uma descarga zero. É uma coisa de grande futuro para a nossa atividade.
e pode ser interessante, principalmente onde nós temos ambientes em locais, o cultivo em locais onde o custo de produção é muito alto, onde a terra é muito valorizada e principalmente onde tem pouca água. Então, preconizando sempre o mínimo de descarga de dejetos. Tá? Então, é um cultivo realmente que pode ser muito, muito útil para o futuro das cadeias produtivas de cultivo de peixe no Brasil e no mundo. No capítulo seguinte, nutrição e manejo nutricional. Para que a gente possa ter o maior desempenho dos animais, nós temos que ter uma dieta em qualidade e quantidade suficiente, de modo que ofereça todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e o crescimento dos animais. Vamos abordar nesse capítulo também algumas informações sobre exigência nutricional de tilápia, quanto ao manejo alimentar principalmente, ou manejo nutricional, para cada um dos sistemas de criação que nós vamos trabalhar no capítulo anterior. Planejamento da produção e avaliação econômica. A piscicultura, a atividade de aquicultura, é vista muitas vezes como uma atividade extremamente alternativa. O produtor tem uma atividade principal na sua propriedade e avalia a piscicultura ou a aquicultura como uma atividade alternativa. O planejamento da produção e avaliação econômica, ele preconiza uma outra situação, onde a aquicultura passa a ser vista como uma atividade econômica importante, não mais como atividade alternativa de produção. Então, nesse tópico nós vamos tratar de configurar o cultivo de peixes de maneira que possa otimizar a sua produção do ponto de vista econômico e permitir ao produtor que tenha uma rentabilidade escalonada, ou seja, ele pode projetar a sua produção por uma rentabilidade mensal, uma rentabilidade a cada 60 dias ou a cada 6 meses, de acordo com as necessidades de cada produtor. Então, nesse tópico nós vamos abordar exatamente esse planejamento de modo que a piscicultura ou a tilapicultura possa ser conduzida como atividade empresarial. O melhoramento genético de tilápias, segundo o BNDES, a genética, a produção de alevinos, é o elo de maior relevância da cadeia aquícola. Sem alevinos ou sementes de boa qualidade, toda a cadeia fica comprometida. As taxas de conversão caem, não há padronização do produto e a qualidade da carne é inferior e os custos de produção sobem. Então, esse é um tema que tem sido muito valorizado ultimamente. Nós temos várias importações de tilápia desde 1971, onde foi importada a primeira variedade, a boaquê, né, da Costa do Marfim, entrou no Ceará com aproximadamente 70 animais, na década de 70, bem no início da década de 70. Posteriormente, em 96, foi importada a tilápia tailandesa ou chitralada. Depois entrou a tilápia supreme, em 2004, e em 2005, finalmente, entrou a tilápia gift, através de um projeto que a UEM desenvolveu, nossa universidade, juntamente com a antiga Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, e implantou-se no Brasil o primeiro programa de melhoramento genético oficial de tilápias. De lá para cá, de 2005 para cá, esse projeto se desdobrou em vários outros projetos. Então, hoje no Brasil nós temos vários programas de melhoramento de tilápia, e esse assunto realmente, então, ele entrou na ordem do dia, dentro de quem quer produzir realmente tilápia com qualidade. E a frase do BNDES, ela diz tudo, né? Que sem sementes de qualidade, a gente não vai ter padronização, a qualidade do cultivo vai ser comprometida, a cadeia toda não pode ser ordenada. E aí, a dificuldade de financiamento, dificuldade de compra de insumos, porque as conversões alimentares podem subir, então você pode pensar em economizar uma dieta e o peixe realmente não responde àquela dieta mais barata, as conversões alimentares sobem. Então, a evolução da ciência do cultivo de tilápia, ela tem que correr ao mesmo tempo junto com o melhoramento genético. Dentro do melhoramento genético, então, nós vamos falar sobre o manejo do plantel.
né, plantel de reprodutores, tratar de uma breve introdução, que eu falei resumidamente para vocês agora, das variedades de tilápias introduzidas no Brasil, e aspectos gerais de um programa de melhoramento genético de tilápia. Não que eu queira indicar que cada um faça o seu programa, mas que tenham noções de que como conduzir um plantel de reprodutores, a importância de um programa de melhoramento e vocês avaliarem se esses programas que são oferecidos, animais melhorados, realmente seguem os critérios preconizados para um programa de melhoramento genético que tenha efetividade. Por que tilápia? Tilápia, eu estou dizendo, né, é uma grande commodity de água doce do mundo. Há muitas informações, há muitas falas, né, de pesquisadores que dizem que a tilápia é o frango da água. Realmente, eu acho que esse paralelo é muito feliz. E a tilápia ela apresenta todas as características para realmente ser o peixe cultivos de água, de regiões quentes, né, de regiões tropicais, a espécie mais cultivada e com mais potencial de cultivo do mundo. O Brasil, hoje, a partir dos dados de 2011, publicados agora pelo Ministério da Pesca, ele passou a ser o quarto maior produtor de tilápia, produzindo por volta de 253 mil toneladas. Isso oficialmente. A gente faz algumas inferências e eu acredito que o cultivo de tilápia no Brasil já deve estar próximo a 300 mil toneladas esse ano, com a perspectiva de ser aí de 400 mil o ano que vem, 500 mil. O crescimento realmente é muito importante e o crescimento tem sido exponencial. E por que a tilápia? Porque ela reúne, como eu já disse, todas as características. É um peixe que reproduz facilmente em cativeiro, aceita o manejo, tem muita resistência a baixa qualidade de água, especialmente com baixos teores de oxigênio, aceita a ração, ocupa um baixo nível trófico na cadeia alimentar, então o seu cultivo não requer muito gasto energético. Então, finalizando, eu queria deixar para vocês que vai ser um grande prazer tê-los conosco nesse curso. Esperamos que, com a participação de todos, esse curso realmente tenha